Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ingrid Leão, do portal Female Rock Squad. No vídeo de hoje vamos conhecer o trabalho do guitarrista e multi-instrumentista Guilherme Costa. O músico mineiro seguiu os passos do avô e aos 14 anos de idade começou a aprender a tocar violão e logo em seguida iniciou os estudos do seu principal instrumento, a guitarra. Suas principais influências estão no rock pesado, como Tommy Iommi, do Black Sabbath, Glenn Tipton, do Judas Priest e Sinister Gates, do Avenged Sevenfold. No decorrer de sua carreira, Guilherme integrou diversas bandas, mas duas delas foram Sea Walker e D.A.M., ambas de heavy metal. Guilherme já tinha definido seu caminho profissional e naturalmente cursou licenciatura em Educação Musical Escolar, se formando pela Universidade Estadual de Minas Gerais. Hoje, Guilherme se concentra em sua carreira autoral, que iniciou em 2017 com o lançamento do EP The King's Last Speech. Mais recentemente, em 2019, ele lançou o álbum Lights of Revelations, que retrata em suas composições instrumentais e cantadas muitos estados em que a mente humana pode se encontrar. Confira a nossa entrevista com esse excelente músico que é apaixonado pela profissão. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui com o músico guitarrista Guilherme Costa. Tudo bem, Gui? Olá, Ingrid, tudo bem? Muitíssimo obrigado pelo convite, tamo junto. Eu que agradeço. Bom, minha primeira pergunta tem a ver, né, com a sua formação musical, primeiro, né, ali que você começou na música até bem cedo, né, dentre os 14 e 15 anos, primeiro até com o violão, né, do seu avô. E o que te mais chamou a atenção, né, no instrumento, né? Como que foi todo esse início? Bom, o início, sim, para todo mundo que está começando, é meio que um caminho das pedras, né? Porque ali até você aprender a colocar ali o seu primeiro acorde, para até passar para o próximo, acaba que é, é uma troca, assim, no início bem complicada, a gente tem que se dedicar muito, né? Então, assim, aprender um instrumento é uma coisa que desde criança eu sempre tive essa vontade, né? Só que acabou que nessa época ela era uma vontade, mas não tão grande assim, saca? Eu não tinha essa vontade de ter realmente a música como profissão e tal, eu não tinha descoberto muito isso ainda. Eu sabia que eu queria ser um artista de alguma forma, mas não necessariamente na música, poderia ser de várias outras formas, como ator, como talvez poderia ser músico, cantor, instrumentista. E aí, quando eu completei meus 15 anos, né, eu comecei a escutar Black Sabbath, e aí eu olhei aquilo e falei, caramba, eu tenho que aprender a tocar isso. E aí eu entrei na aula de guitarra, e aí fui. Já gostava muito também de Iron Maiden, né? Já era muito fã de Green Day, Linkin Park, curtia muito rock and roll, né? Mas quando eu conheci o Black Sabbath, que eu falei, cara, é agora que eu tenho que aprender. E aí foi, peguei muitas coisas, conheci novas bandas, né, posteriormente, né, lógico, e aí eu cheguei, eu tava curtindo aquilo tanto que eu falei, cara, quero viver disso. É isso mesmo que eu quero. E tô aí até hoje, graças a Deus. Além, então, do Tommy Iommi, quais seriam as suas outras referências na guitarra? Então, se você puder citar alguns nomes. Bom, Glenn Tipton, do Judas Priest, Sinister Gates, do Avenged Sevenfold, assim, eu pego, assim, como a santíssima trindade da guitarra, assim, pra mim, né? E tem outros também que eu até pego muito mais hoje em dia, né? Como o Kiko Loureiro, Paulo Schreber, o Joe Satriani, Ing Malmsteen, Paul Gilbert, né? E, cara, é muita coisa, assim. Eu acho que se eu falar todo mundo, eu vou ficar até amanhã. E, né, como você bem colocou, suas principais referências, né, estão principalmente no heavy metal. Você passou, né, pelas bandas Sea Walker e D.A.M., mas, além, né, do heavy metal, você também trabalhou, né, você também integrou, né, a música na MPB, né, sendo violinista, também junto com o cantor Walter Cicarini. O quão importante, né, na sua visão como músico, o quão importante é o músico ele estar inserido, né, em diferentes gêneros musicais, né, ter essa amplitude de referências.
A importância é você poder utilizar vários elementos a favor do seu estilo favorito, igual no meu caso, que o meu estilo favorito é o heavy metal e o hard rock. Quando eu comecei a aprender MPB assim, é claro que quem vai aprender a MPB no violão, principalmente, sabe que a técnica, principalmente você vai pegar ali a bossa nova, né, o samba de raiz, você vai pegar ali o samba de partido alto, o baião. Então você sabe que eles têm ritmos muito peculiares. E a harmonia talvez nem se fala, né? A bossa nova que tem uma harmonia bem jazzística ali. Então eu acho que isso me ajudou muito na questão da criatividade, eu poder estar saindo, pensar um pouquinho fora da caixinha, sabe? Então, assim, acho que isso me ajudou bastante, principalmente porque você às vezes pensa, você consegue entender melhor uma música de heavy metal, de hard rock, se você entende uma bossa nova. Então, acho que eu consegui, assim, ver as coisas com outros olhos e eu comecei a. As coisas ficaram mais previsíveis para mim na hora de eu aprender, sacou? Então, assim, isso me ajudou bastante também. E além disso, né, você é graduado em música, você se tornou professor, né? E para você, o que que é mais prazeroso, né, ao ensinar, né, a ter esse contato com seus alunos? Eu acho que o mais prazeroso é quando o aluno te supera, quando você está ali ensinando e tal. Às vezes tem muita coisa ali que, cara, foi até engraçado uma vez. Eu estava ensinando um aluno meu que, assim, ele era bem pequeno, assim, tal, e ele era muito fã de Iron Maiden. E aí um dia a gente preparou Aces High, né, pra gente poder tocar. E aí quando ele foi olhar assim, ele já tava tocando, falou, mas você sabia tocar ela? Eu falei, eu tirei esses dias lá em casa. Eu falei, pô, nem teve graça te ensinar a música, então. O menino já tava pegando a música já. Então, assim, ele já tá, assim, muito à frente, sabe? Inclusive, infelizmente, hoje não dou mais aula para ele, né? Ele mudou de estado, ele mora em Fortaleza, Ceará. Eu espero que ele esteja, assim, mandando muita bronca na guitarra. E tem um outro aluno meu também, que é o Fred Haas, que inclusive é jazzista, né? E inclusive quando ele me disse que ele passou em primeiro lugar na Federal de Juiz de Fora, ele passou em segundo lugar na Federal de Minas Gerais em música, né? Aquilo, nossa, eu quase chorei de alegria, cara. E isso para mim é o mais prazeroso, assim, sabe? Ver realmente o aluno se dedicando assim de uma forma que talvez você nem imagina. E até, né, trabalhando com jovens, né, o que você espera, né, aproveitando o gancho, você acredita que o futuro do rock and roll seja realmente influenciar esses jovens, essa geração que está chegando, né? Até aqui nos bastidores, um pouquinho antes, a gente estava conversando sobre a Ana Clara Mafra, né? Uma jovem promissora aqui do heavy metal também, do hard rock. O que que você né, poderia também dizer para esses jovens para se inserirem para o rock, né? O que que você falaria para poder motivar eles ainda mais? Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, assim, é sempre saber que assim, é um caminho assim, muito prazeroso, é uma relação prazerosa, né? E assim, uma coisa que eu até alerto para os jovens é que é o seguinte: dificuldades e obstáculos é o que mais tem, principalmente quando a gente está falando do rock e do heavy metal, né? Mas eu vou dizer uma coisa: quando você estoura, você realmente estoura de verdade. Então, é uma coisa que eu digo assim: o caminho das pedras ele é doloroso, mas o resultado é assim, é aquela coisa, né? Teve uma frase que eu escutei uma vez que é o, o caminho da educação é amargo, mas os seus frutos são doces. É isso que eu digo para eles. Exatamente. Bom, falando um pouquinho agora da sua carreira solo, né? O seu primeiro álbum, The King's Last Speech, que foi lançado em 2017, queria primeiro que você comentasse um pouco da produção desse trabalho e como que foi, né? Sair de duas bandas, né? Que você trabalhou com o Sea Walker e o DAM, partindo para sua carreira solo, né? Como que foi a produção desse álbum? A produção foi com o Gus Monsanto e o Celo Oliveira, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E, assim, foi uma coisa bem legal porque eles colocaram ali muitas ideias muito bacanas que, assim, eu nem mesmo imaginava que poderia ficar uma coisa tão grandiosa, assim. Eu penso que o disco, ele, assim, as ideias, na verdade, elas foram de um jeito e voltaram de outro, sabe?
bem melhores do que eu tinha levado. Então, isso para mim foi o que fez toda a diferença. O Celo e o Gus, assim, são, além de ser pessoas sensacionais, os caras trabalham, assim, muito bem, eles realmente dão o sangue pela produção, eles realmente são caras que brigam por você, sabe? Eles, assim, eu reparei muito nisso, né? Eles brigam por você, então, assim, tem que ficar bom, vamos fazer ficar bom, vamos fazer isso ficar a nível internacional. E a questão de eu ter saído das bandas, né, eu tava me enxergando assim de uma forma que, igual por exemplo, existiam várias ideias que às vezes eu compunha, mas não ficava legal para poder encaixar nas bandas. E tem o lance também que eu sempre tive vontade de fazer uma turnê fora, seja na Europa, nos Estados Unidos, aqui na própria América do Sul mesmo. Talvez até a gente poder pegar a África ali, a Ásia, Japão, ali, Coreia do Sul, Taiwan e vários outros lugares, Oceania. Minha vontade é de viajar o mundo tocando. Assim, igual as bandas grandes vêm fazendo, Sepultura, o Angra, o Crisium e várias outras bandas internacionais. E eu percebi que isso não estava sendo possível com as bandas que eu estava tocando, né? Assim, claro, respeito assim o limite de cada um ali, qual que é o foco de cada um, claro, né? Mas eu não estava me enxergando mais ali, sabe? Eu senti que eu precisava expandir melhor o meu trabalho, expandir o meu público. E eu pensei, cara, eu acho que eu só vou conseguir fazer isso se eu realmente entrar numa carreira solo. E foi o que eu fiz. Na realidade, a vontade de ter uma carreira solo, ela veio desde 2011, porque eu sempre quis ali entrar numa banda autoral naquela época e eu não estava conseguindo entrar em nenhuma. E eu falei, cara, se você não está conseguindo entrar em nenhuma, vai do it yourself, vai você mesmo, segue seu caminho. Então, eu resolvi retomar essa ideia mais ou menos ali em 2015, 2016 e felizmente consegui. E o seu recente trabalho, né, o Light of Revelation de 2019, né? Agora, conta um pouquinho então também agora desse álbum e qual faixa desse álbum mais representa, né, para você atualmente? Conta um pouquinho do Light of Revelation. Bom, o Light of Revelations, o processo de produção foi basicamente o mesmo do EP, né, que inclusive foram com as mesmas pessoas, com o Gus Monsanto e com o Celo Oliveira. Dessa vez resolvi colocar faixas cantadas, que na verdade era até uma ideia que eu já tinha antes, mas resolvi colocar em prática nesse último lançamento. E uma faixa que eu posso dizer que representa muito esse disco, acho que mais do que qualquer outra faixa, não somente pelo número de visualizações que ela está dando, mas pelo que ela realmente representa, é a música Fight Against Myself, a primeira faixa. Perfeito. E além, né, de músico, você também trabalha bastante com a produção, né, de algumas bandas tributos, né, e linkando até também com, infelizmente, nesse período tão difícil que a gente está vivendo, né, atualmente, né, uh, como que é para você trabalhar na produção durante quais as dificuldades é trabalhar, né, acho que até com música em geral nesse período de pandemia que estamos passando. Atualmente a gente está totalmente sem show, né? Assim, basicamente o que a gente tem para fazer nesse quesito performance é participar de festivais online, a gente poder fazer lives com as bandas que a gente tem, inclusive várias vezes já rolou assim, muitas lives que eu já fiz e a gente colocar lá um link de doação para o pessoal lá que puder dar uma ajuda, né? Muitas bandas fizeram isso e fazem até hoje, inclusive. E foi um jeito que a gente teve que fazer para se reinventar, né? Inclusive, eu aqui eu tenho muitas bandas cover, né, que eu toco, né? Então a gente procurou fazer muito isso e foi legal, assim, foi uma experiência boa. Eu acho que por estarmos numa pandemia, acho que foi a melhor coisa que a gente fez. E assim, até atualmente assim, o músico mesmo, ele tá tendo que atacar mesmo a internet. É ele aparecer mais. A gente, na verdade, uma coisa que eu sempre aprendi é você tentar transformar problemas em oportunidades. Então, já que está todo mundo confinado em casa, já que a gente não pode fazer um show num lugar aberto ou fechado, já que a gente não pode estar trabalhando performaticamente dessa parte, então vamos divulgar conteúdo na internet, vamos conquistar novos
seguidores, novos amigos, novos networks, né? Então eu acho que esse foi o momento ideal para os músicos fazerem o network. Inclusive, graças a Deus, é o que eu pude fazer. Fiz um network bem legal, assim, esses últimos tempos aí que a gente está mais confinado em casa. Inclusive, né, você também é repórter no programa Crash TV, né, no YouTube, com o quadro, né, Rock Wave, onde você entrevista artistas internacionais, né, pelo Instagram também. Como que é essa experiência para você também, né, ser repórter? Olha, é uma experiência que, assim, eu nunca imaginava que eu seria repórter um dia, sabe? Inclusive, um convite da Cacá Schwartzman, inclusive, Cacá, um grande abraço para você, tamo junto. Foi um convite dela, assim, que ela viu que eu sabia falar o inglês muito bem, né? E eu fui encarregado de fazer as entrevistas internacionais do programa. E, assim, foi uma experiência para mim única, porque eu pude estar ao lado de muitos artistas de fora e daqui do Brasil também. Atualmente eu estou entrevistando bandas brasileiras também. E, cara, fazer ali o contato com o pessoal. Teve muitos entrevistados que, inclusive, viraram meus amigos. Assim, converso com eles até hoje. A gente troca figurinha às vezes aqui em rede social. É uma coisa bem legal. E assim, eu acho que uma coisa que eu percebi que me acrescentou muito, além de me ajudar na questão da oratória, né, que é uma coisa muito importante para quem é músico, para quem é artista e quer realmente se destacar ali nas redes sociais e no mercado musical, eu vejo também que eu pude conhecer muitos trabalhos que eu às vezes nem sonhava em conhecer antes, sabe? Então eu pude estar trabalhando em prol da cena de alguma forma que eu realmente pudesse levar, ajudar a engrenar essas bandas. Inclusive, né, você comentou que nesse período está sendo extremamente importante, né, o auxílio da internet e vamos ter, né, em breve o festival também virtual, o Bod Metal Fest, que você também vai participar, né, e conta um pouquinho da sua, né, sua ansiedade, qual que é a sua expectativa para o festival e quais artistas, né, se você puder também dar um pouquinho de spoiler do que a gente pode esperar para o festival. Assim, como são muitos festivais que eu confirmei, você pode repetir o nome dele, por favor? Acho que é o Bod Metal Fest. Bode Metal Fest, isso, exatamente. O Bode Metal Fest, sim, eu participei, foi assim, cara, foi uma experiência bem legal. Inclusive, eu até agradeci aqui o Bode, o Léo aí do Bode Metal Nacional. Muitíssimo obrigado pelo convite. Cara, foi assim, incrível poder ali estar participando. Eu participei com a minha música Bloody Wars. Inclusive, nesse dia foi uma coisa tão legal que, assim, eu lembro que nesse dia teve uma entrevista com o Bruno Sutter também. Ele pôde é, mostrar ali uma música que ele fez ali, que fala sobre a pandemia, né? E, assim, ele dando ali ele mostrou ali algumas coisas que ele fez. E, cara, foi, assim, maravilhoso, sensacional. Pude também dividir o palco virtual ali com o Nocturnal também, que é uma banda, assim, que eu admiro bastante. E fora pegar aqui os artistas underground, que eu, assim, além de eu ter um respeito enorme por eles, é um carinho que eu tenho enorme, assim, por todas essas bandas, igual Innocence Lost, né, o Bruxax, que eu inclusive sou bastante fã. A Aninha Clara Mafra eu não preciso nem falar, né, pô, assim, ela tem músicas excelentes ali também. Ela tocou num dia diferente do meu, mas a gente pôde estar no mesmo festival. E, assim, é uma coisa que assim, eu fico sem palavras por assim. E assim, agradecido até por todo esse pessoal confiar no meu trabalho, poder estar mostrando isso pro Brasil inteiro e que para o mundo inteiro também. Inclusive, essa semana agora aí, no dia 14, a gente vai ter o Safe Metal Concert, que inclusive eu vou estar na coorganização, além de participar, vou também estar apresentando as bandas, vai ser assim, sensacional. E além desses, tem algum outro já marcado que você pode contar para nós? Quais são os Tem planos sim. de repente, até o meio do ano? Pode adiantar para a gente? Claro, sim. Bom, o próximo o mais perto foi o que eu falei, né? O Safe Metal Concert, que vai ser no dia 14 de abril, às 8 horas.
O próximo vai ser o da Road Crew, vai ser em maio, né, no mês que vem. E vou participar também do Caio Indica Fest 4, né, que vai ser em julho. Eu não lembro o dia exato, porque são vários dias, né, de Caio Indica, então é, é tanto dia que às vezes eu fico na dúvida, nossa, qual que era o meu mesmo? Mas eu vou olhar o dia e mando para vocês depois. E só para a gente finalizar, por que que a nossa audiência, o nosso público deve ouvir, né, o Guilherme Costa, né, principalmente o mais recente álbum, né, Light of Revelation, e qual que é o ingrediente mais especial do som do Guilherme Costa? Se puder finalizar para nós. Bom, as galeras deveriam ouvir o Light of Revelations, porque além de ser um som variado, de ter ali assim, uma influência de tudo, que faz sempre o ouvinte se apegar e ele conseguir, ele não enjoar fácil das músicas, né? É um, é um disco assim que ele tem um conceito assim muito, eu não vou dizer que ele é pessoal, mas ele é um conceito que ele abrange muito a mente humana, sabe? E são estágios que todos nós já passamos, desde a gente ser o nosso pior inimigo, mas também nós sermos nossos melhores amigos, sabe? Então eu representei muito isso, até na própria capa do disco, né? Que representa o conceito de dualidade. Então, ao mesmo tempo que você pode estar muito bem por dentro e por fora, você pode estar morrendo também por dentro, sabe? Então, isso é uma coisa que eu vivi, né, que às vezes vivo ainda, e eu sei que muitas pessoas também passam por isso. Eu acho que é até por isso que a música Fight Against Myself ela se destacou tanto, né? Porque além de ser uma música que eu vejo que tocou as pessoas pelo instrumental, mas tocou também pela letra, né? Então isso foi super importante ali. E assim, o conceito já é algo que eu vi que, felizmente, eu consegui atingir muitas pessoas ali, que é um conceito que muitas se identificaram. E eu acho que um dos ingredientes, é, posso dizer dois, Claro, claro. né? O primeiro deles é a variedade rítmica e musical. Eu acho que esse é o primeiro, né? Você realmente ter várias influências e pegar um pouco de tudo e você fazer uma salada mista que seja saborosa para o ouvinte. E a segunda é você realmente falar a linguagem do ouvinte. Eu não estou dizendo a linguagem de idioma, igual inglês, português, nada disso não. É você realmente você entender o que o seu ouvinte passa e você poder mostrar que você também entende o seu ouvinte, que você está ali com ele também. Perfeito. Guilherme, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Te desejo muito sucesso e sempre que possível também vou acompanhar o seu trabalho também nos shows, né? Vários festivais virtuais rolando. E, novamente, te desejo muito sucesso e o canal aqui está aberto. Fica à vontade sempre para nos procurar. Então, Ingrid, muito obrigado mesmo. Foi uma grande honra estar aqui no seu canal. Assim, fico assim, feliz de coração mesmo. Assim, e valeu também por você também sempre dar oportunidade para outros artistas também que estão nessa mesma luta, porque eu percebo que assim a gente não está sozinho nessa, né? A gente tem toda uma gama de artistas unidos aí juntos e aí é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que realmente se unir. Então, agradeço também em nome de todo o pessoal aí. Valeu mesmo, Ingrid. Tamo junto. Valeu, viva o rock! Isso aí, viva o rock.